guerra pode elevar preço da gasolina. O conflito está aberto. Israel mandou para os ares instalações iranianas ligadas ao programa nuclear, objetivando estancar na origem a fonte de um grave problema futuro. Vale dizer, um ataque ao território judeu. Como o duelo está escalando, a questão é: qual o impacto no preço mundial do petróleo e o consequente reflexo no preço da gasolina? O Brasil, propaga-se por aí, é autossuficiente de petróleo. Porém, o refino do produto precisa da importação, porque o parque das refinarias composto de unidades da década de 70 é compatível com o combustível mais pesado. E o produto extraído de águas profundas é do tipo leve, significando que para refiná-lo é necessário fazer o blend com o produto comprado fora. O reflexo econômico da guerra é revelado na manchete da revista Exame. Conflito entre Israel e Irã pode levar petróleo a $150 e aumentar preço da gasolina no Brasil. O Irã é um dos maiores produtores mundiais de petróleo e o encolhimento na sua produção afeta a demanda com reflexo no preço. Além disso, o país exerce o controle do Estreito de Hormuz, por onde escoa 25% do combustível. O estreito está situado na entrada do Golfo Pérsico, num braço de mar sem saída, entre Omã, Emirados Árabes Unidos e o Irã, com largura variando entre 38,4 km e 97,3 km, sendo a ligação entre os campos do Golfo e o Oceano Índico. A vantagem estratégica iraniana está no fato de que a costa do país se estende ao longo do estreito. Se o Irã irá ou não optar por alguma medida restritiva de transporte pelo estreito, ainda é uma incógnita. Como, aliás, é qualquer extrapolação que se faça em termos bélicos e geopolíticos. O cenário brasileiro é complicadíssimo por onde se lance a vista. O governo Lula tem sido irresponsável com o controle fiscal, registra um déficit enorme e tem gastos excessivos. E aliás, não está nem aí para isso. Por exemplo, a dívida bruta do governo, incluindo estados e municípios, atingiu o maior valor da história, 9 trilhões de reais. Outro exemplo, para reverter a baixíssima popularidade, a rota de desespero da gestão lulista lançou mão de 3 bilhões de reais para selecionar agências de publicidade no afã de reverter a onda de pessimismo oficial. O país está marcado no Ocidente como parceiro do eixo do mal, com as consequências que podem decorrer da opção lulista pela hostilidade ao lado judaico. Dizem que podem ocorrer retaliações pesadas. Aliás, parece que já começaram, porque já se registrou o fechamento da embaixada israelita em Brasília. Há, por outro lado, suspeitas da colaboração com o regime dos ayatolás, desde o inexplicado episódio das embarcações de guerra que aqui estiveram em 2023 em atividade suspeita, inclusive com advertência americana de que elas facilitavam atividades terroristas e já haviam sido sancionadas pela ONU. Juntando os dois itens, o cenário tormentoso para a economia mundial, motivado por uma elevação de preço da commodity, refletirá internamente, sobretudo em relação aos setores dependentes de insumos externos. É esperado que a provável disparada dos preços
do petróleo tende a pressionar os custos logísticos e operacionais. Por mais que a Petrobras represe repasses de altas mundiais do combustível, chega um momento em que o compromisso com a eficiência decorrente da aplicação do artigo 37 da Constituição Federal tem de ser considerado nas decisões de precificação de varejo. De outro lado, é necessário também considerar o risco hoje representado pela colocação do país sistematicamente próximo do radicalismo político representado por grupos ou países autoritários, à vista da reação trumpista não tolerante com nações que não lhe sejam próximas política e ideologicamente. A crise que pode ocorrer neste cenário de guerra pode ser péssima para o Brasil, cuja situação financeira deficitária piora tudo, especialmente se tomar em conta a chamada teoria do dólar milkshake, criada pelo economista Brent Johnson, segundo a qual a moeda americana, por fazer a circulação do comércio internacional, em momento de instabilidade global, suga a liquidez da economia, movimento que é incentivado pela elevação dos juros do Federal Reserve. Isso determina a busca dos investidores por se fortalecerem, aplicando em ativos confiáveis, especialmente o dólar. Neste quadro, à medida que a procura por ativos americanos aumenta, as dívidas denominadas em dólar como a nossa encarecem, à medida que a moeda local se desvaloriza. Nessa situação, se amplia a oferta monetária com os riscos inerentes ou se comprimem gastos, o que é heresia para o lulopetismo. Por tudo que foi explanado, dá para sentir a fria em que se meteu o Brasil, sendo remota nesse quadro a capacidade de recuperar o grau de investimento. Soma-se ao quadro negativo apontado o aumento dos custos de transporte, especialmente se outras frentes de batalha forem abertas, envolvendo aliados iranianos como os Houthis e o Hezbollah. Há risco de aumento inflacionário e de atividade econômica mais lenta. Neste quadro adverso, o aumento do combustível é algo que está bem presente, sendo que tudo se desestabiliza ainda mais graças às nebulosas tratativas com a teocracia iraniana, que colocaram o Brasil num campo de aberto confronto com os Estados Unidos. E ter a América de Donald Trump como opositora não é nem nunca foi um bom negócio. Este foi o Soletrando Direito. Curta o vídeo e ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Compartilhe este material nas redes sociais. Inscreva-se no canal para dar aquela força. Grato pela audiência. Tchau!